revelação sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se colocar, sentar mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo 15, versículo 27. E o Senhor ministrou no meu coração uma palavra chamada Elim, lugar de refrigério. Você pode repetir comigo? Elim, lugar de refrigério. Isso está lá em Êxodo 15, 27. Você pode abrir na sua Bíblia ou nos acompanhar aqui pelos slides, que diz assim: então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Eu quero profetizar nessa manhã, sabe, que Deus tem um lugar de refrigério para mim e para você. O Senhor tem um lugar de descanso. É bom ouvir essa palavra, né? Estamos finalizando esse ano. E talvez você tenha chegado cansado, desgastados das batalhas, desgastados com tantas notícias. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer para você: Deus tem um lugar de refrigério para você. Deus tem um Elim para você chegar. Não desista agora. Muitas vezes desistimos no meio da nossa caminhada e não chegamos ao nosso destino profético, não chegamos no lugar onde Deus preparou para nós, né? Então eu quero que você, nesse momento, a palavra de Deus fala sobre Elim, sobre esse lugar profético, sobre esse oásis profético. E aqui ele fala assim, significa, Elim tem origem hebraica e significa árvores grandes. Talvez você fale: pastora, esse não é o significado no hebraico de Elim, mas significa árvores grandes. E o que significa uma árvore grande no meio de um deserto? Significa uma sombra, significa um descanso, significa um refrigério. Foi em Eli que os israelitas encontraram descansos. Após eles terem vivido um grande milagre do mar se abrindo, né? Eles haviam sido libertados dos egípcios, viram, Deus tirou, resgatou eles, o povo hebreu com mão poderosa, e ali o Senhor fez o milagre da libertação. Eles passaram com pés enxutos. O mar se abriu após Moisés orar. Então os carros de Faraó foram engolidos pelo mar. Eles viram aquela glória. E a palavra de Deus fala que Miriam pega o seu tamborim e começa a dançar. E a alegria do povo de Israel. E Moisés também traz um cântico, isso nos capítulos anteriores. Mas antes de chegar até Elim, começa um episódio. Eles começam a jornada da vida, da caminhada deles para o deserto, indo rumo à terra prometida. Deus havia prometido para aquele povo o quê? Vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel. Quantos Deus tem promessas aqui? Amém? Deus tem promessas para as nossas vidas. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama e nos faz promessas. Ele nos liberta, Ele nos transforma e Ele também traz promessas para as nossas vidas. Mas o meio da jornada da nossa vida, ela não é tão fácil. Os processos que precisamos enfrentar são desafiadores ao longo da nossa caminhada com Deus. Alguns desistem, alguns param, alguns não acreditam, mas é tomado pela incredulidade. Outros cansados, outros morrem, outros negam a sua fé.
E aqui nessa jornada do povo de Israel, a palavra de Deus fala que eles já estavam há 3 dias caminhando e havia promessas para esse povo. Eles começam a se cansar, começam a ter sede, começam a ficar cansados. E antes de chegar a esse lugar de refrigério, eles passam em um outro lugar. Esse lugar chama-se Mara. Antes de chegar ao lugar do seu refrigério, eles primeiro precisaram vencer as suas amarguras. Porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles ainda. E quantas vezes nós saímos, o Senhor nos liberta das nossas prisões, o Senhor nos tira, daquilo que estava nos oprimindo. Porém, ainda há algo a mais para o Senhor fazer na nossa vida. Eles haviam saído do Egito, daquele lugar, mas existiam traumas dentro deles. Eles ainda pensavam como escravos, agiam como os escravos. Deus, ele tinha um tempo de descanso para aquele povo, mas o descanso ainda não havia chegado. Por quê? Porque Deus ainda tinha algo para tratar com aquele povo. E não é diferente conosco. Essa história é igualzinha, A nossa vida, quantas vezes estamos passando, estamos caminhando, e então Deus ainda precisa fazer algo dentro de nós. Amarguras, traumas, situações que não foram vencidas dentro de nós, e isso atrapalha de nós caminharmos, isso atrapalha de alcançarmos as promessas que Deus tem para a nossa vida. Quantas vezes estamos chateados, estamos cansados, e esse cansaço, na verdade, são amarguras. Na verdade, esse cansaço são sentimentos que vamos acumulando ao longo da nossa caminhada. É uma situação, é um problema que acontece, é um problema nos relacionamentos, onde não conseguimos perdoar, e então passamos a ficar. O cansaço, ele aumenta, ele vai triplicando, ele vai aumentando na nossa vida. Era necessário para chegar até Elim, era necessário primeiramente eles vencerem as provações em Mara, porque antes de chegar em Elim, eles pararam em Mara. Por quê? Porque eles estavam cansados, e ao caminhar eles pediram e encontraram uma fonte. E eu fiquei pensando, quando a gente viaja para Minas, às vezes estamos tão cansados e ali paramos para beber uma água, para recobrar nossas forças, para então continuar a nossa jornada. Porém, aqui eles estavam caminhando no deserto, e quando eles param para ter aquele refrigério, quando eles param para renovar as suas forças, para beber água, eles encontram uma fonte, mas quando eles vão beber aquela água estava amarga. Aquela água não dava para beber. E quantas vezes na nossa vida isso também acontece? Nós paramos, na nossa jornada, mas no meio dessa jornada, quando paramos, passamos a enfrentar as nossas amarguras. Estamos amargos, passamos a estar insatisfeitos com a nossa vida, passamos a estar frustrados com as situações que não se resolvem, quando na verdade Deus quer nos levar sim a um lugar de descanso. Deus tem sim um momento de refrigério, porém precisamos também ser tratados, e paramos naquele lugar porque Deus quer nos ensinar algo. O povo de Israel precisou parar ali em Mara, porque Deus tinha algo para falar conosco. Talvez você que está aqui nesta manhã está passando pelas águas amargas na sua vida. E você fala: Deus, por que tudo isso está acontecendo? Tudo está ruim na minha vida. Eu não estou gostando desse tempo que eu estou vivendo. Deus, ele está tratando algo dentro de você.
Deus, Ele está fazendo por quê? Porque aí não é a sua parada, Ele tem algo além para você, mais na frente. Porém, é necessário passar por Mara, porque é em Mara que nós somos provados. É ali naquele momento onde Deus quer tratar, talvez traumas de infância, talvez sentimentos que estão escondidos, que nos atrapalham, raízes de amargura. A palavra de Deus fala assim, fala que nós temos que ter cuidado com as raízes de amargura. Raízes são coisas que nós guardamos dentro de nós, sabe? Coisas que talvez você nem lembre, mas está ali te atrapalhando de avançar. Um sentimento, uma palavra que você recebeu e isso atrapalha de avançar, de continuar na sua jornada. E então eles estavam ali naquele deserto. Quantas vezes eles foram maltratados, quantas vezes passaram por situações de humilhação. Eles precisavam parar em Mara. Eles precisavam ali naquele momento experimentar de algo da parte de Deus. As águas eram amargas. Eles precisavam naquele momento ter uma nova experiência. Deus também tem uma nova experiência para dar para você nessa manhã, amém? Glória a Deus. Aqui no Êxodo 15, 22, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto do sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então talvez você tenha vivido um tempo de deserto, onde você não encontra solução para os seus problemas, onde você não consegue ver uma saída. Talvez você pense, Senhor, eu estou cansado de tanta luta, de tanta situação que vem na minha vida. E talvez o que você tenha é apenas a amargura. E uma pessoa amarga, ela afasta aquelas pessoas que a amam, não é verdade? Ela acaba ficando sozinha, porque ela vai espalhando amargura por todo lado. Ela passa a falar das suas mazelas, das suas complicações. Uma pessoa amarga, uma pessoa chata, não é verdade? Sabe? E eu fico pensando, será que o cristão, ele pode ser amargo? Sim, ele fica amargo sim. Se ele não deixar Jesus curar a sua alma, se ele não aceitar e não se posicionar e passar pela prova, ele fica amargo, fica azedo, né? Como diz aquele leite azedo, não dá para beber. E então, afinal, chegaram em Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Você imagina, após eles caminharem tanto, cansados, o que eles encontram? Não saciam a sede deles. Quantas vezes isso acontece conosco? As respostas não vêm. A gente está cansado dos problemas. E as soluções que vêm para nós não saciam a nossa alma. Não dá para nós engolirmos, né? Nos faz ficar insatisfeitos. Assim eles estavam insatisfeitos com aquela água, porque aquela água não matava a sede que eles estavam, não trazia o refrigério que eles estavam necessitando naquele momento. E quantas vezes nós estamos passando por isso? Mara, eu coloquei aqui uma fonte amarga. Será que você está vivendo? Você está bebendo de uma fonte amarga? Será que você está vivendo amargura na sua vida? Nesta manhã eu quero dizer para você que o Senhor é poderoso para curar. O Senhor é poderoso para transformar as águas amargas da sua vida em doce. Porque Jesus é mais doce que o mel. Ele tem a doçura para colocar na nossa vida. Somente Ele pode transformar essas águas, as situações em doce. Como, pastora? A situação não muda, mas aqui dentro muda.
né? O problema talvez não se resolva nesse momento, mas aqui dentro você não vai ser mais insatisfeito, porque Jesus é poderoso para trazer, sabe, a alegria. A palavra de Deus fala que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então, independe das circunstâncias, independe das situações, Ele é poderoso para trazer, sabe, a doçura na nossa vida. Uma pessoa amargurada pode adoecer a todos que estão próximos. Ela adoece e adoece a todos, porque ela vai espalhando e vai influenciando a todos que estão à sua volta. Então não era diferente. Aqui naquele momento eles não podiam se saciar. Em Hebreus 12:15 diz assim: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós não podemos ter raízes na nossa vida, ou seja, situações que não foram resolvidas. Precisamos resolver nossas questões. É no altar do Senhor. É Ele que trata, é Ele que cura. Ele tem solução para nós. Muitas vezes caminhamos na jornada da nossa vida e não deixamos o Senhor nos tratar, não deixando o Senhor nos curar, não aceitamos a sua vontade perfeita para a nossa vida. A situação pode não estar da maneira que você quer, mas se nós temos Cristo na nossa vida, nós podemos receber a doçura que há nele, o prazer de viver nele, o prazer que está em sua presença. Esse é o verdadeiro evangelho. Independe das circunstâncias, independe das situações, nós podemos ser felizes com ele e nele. Não é assim que nós cantamos? É por ele que nós estamos gastando a nossa vida. Se nós temos Jesus, o restante, tudo se torna sem valor na nossa vida. Então a palavra fala, tendo cuidado para que essa raiz não vos perturbe, porque uma amargura pode nos perturbar e pode fazer com que nós venhamos a perturbar também a todos que estão à nossa volta, né? E contaminar também a todos que estão à nossa volta. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, são os filhos ou os amigos. E as pessoas vão se afastando de nós. E as pessoas vão cada vez mais se distanciando. E nós não sabemos o porquê estamos solitários. Quando, na verdade, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer vir com a doçura dEle. Ele quer vir transformar as águas amargas da nossa vida em doce. E não é só isso. Ele tem mais para nós. Ele tem um além. Ele tem um Elim, que é um lugar de refrigério para nós também. Aqui no versículo em Mara permanecemos sedentos e cansados. Em Mara não dá para saciar a sede. Em Mara continuamos cansados. É necessário reconhecer que estamos amargos. Só seremos curados se houver esse autoconhecimento, se percebermos que nós não estamos bem. Porque se nós percebermos que nós não estamos bem, nós poderemos clamar ao Senhor e dizer: Senhor, tira essa amargura. Senhor, tira esse mal de mim. Porque a palavra fala que o que aconteceu quando aquelas águas estavam amargas, Moisés, ele clamou, né? A crucificação das nossas vontades transforma as águas amargas em doce. Quando nós estamos dispostos a crucificar o nosso eu, a nossa carne, a nossa vontade, as águas amargas da nossa vida se tornarão doces, porque nós aceitamos. Quando nós não aceitamos, nós permanecemos amargos, intragáveis. Mas quando passamos a crucificar
a aceitar, a nos esvaziar e a receber Cristo como meu maior prazer, como a fonte inesgotável da minha vida, a minha vida se torna doce, como o mel. Jesus torna doce todo o amargo. Não importa o que você esteja vivendo, e talvez você fale, porque você não está passando o que eu estou passando. Não estou passando, mas eu também passo por Mara. Todos nós passamos por Mara. E quando nós passamos por Mara, nós precisamos buscar em Jesus, sabe, essa transformação desse amargo em doce. Ele torna a nossa vida doce. Ele pode transformar essa tristeza em alegria, porque na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. Em Êxodo 15, 25 diz assim: então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Quando nós clamamos, o Senhor revela para nós os seus segredos. Ele nos dá estratégia. Muitas vezes nós não oramos, só reclamamos e murmuramos. O povo estava em Mara reclamando, colocando a culpa em Moisés, colocando a culpa em todas as situações. Mas não era esse o posicionamento que Deus queria daquele povo. Deus queria um posicionamento. E quantas vezes Deus quer um posicionamento nosso de oração, de clamor, de busca, de revelação dos céus. Então Moisés clamou e o Senhor mostrou o que ele tinha que fazer. Muitas vezes, quando nós oramos, o Senhor traz uma estratégia, né? Não traz um milagre, mas traz uma resposta. Ele mostra o que você deve fazer. Talvez seja uma coisa meio estranha, mas é o que você deve fazer. E aqui ele fala assim, mostrou uma árvore. Deus mostrou, ele orou, Deus mostrou uma árvore, né? E ali quando ele viu aquela árvore, ele pegou aquela árvore e lançou, e o milagre aconteceu. Aquela água se tornou doce. Sabe, quando se fala nessa árvore, eu penso, né, que essa árvore, ela pode simbolizar Jesus. Porque a cruz, ela era feita o quê? De madeira. E quando nós lançamos a cruz de Cristo na nossa vida, tudo vai mudar. Nós vamos aceitar a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Sabe, ali Moisés clamou, ali ele teve uma visão, ali ele precisou obedecer, ali ele precisou crer. Por quê? Talvez ele tinha pegado o cajado dele, que abriu o mar vermelho, talvez ele tenha tentado até com o cajado dele, mas não era isso que Deus queria. Deus queria que ele clamasse. Deus tem estratégias novas. Deus tem uma visão nova para nós, para sairmos muitas vezes daquilo que está nos aprisionando, daquele momento amargo da nossa vida, daquele momento que nós estamos vivendo que não sabemos como que vamos ser curados, como vamos sair dessa situação difícil. E então, eu fiquei pensando também que no deserto, as árvores que tem no deserto são as tâmaras. E as tâmaras, elas produzem, são doces e produz mel, né? Certa vez, quando nós fomos em Israel, nós trouxemos um mel de tâmara, de tão doce que é essa fruta. E aquela árvore foi lançada e aquela água se tornou doce. Jesus, ele é doce na nossa vida. Quando nós, aceitamos a vontade de Deus, a cruz de Cristo. Porque a palavra fala que nós fomos crucificados. Paulo fala, eu fui crucificado com Cristo.
E a vida que eu vivo agora é pela fé no Filho de Deus. A minha vida não pertence mais a mim. Minhas vontades, meus desejos não são mais meus, mas agora eles são do Senhor. Se é isso que Deus tem para a minha vida, é isso que eu vou aceitar, porque eu confio em Cristo, eu aceito a sua vontade, porque a sua vontade é boa para a minha vida, é perfeita para a minha vida. Só chegaremos do nosso lugar de descanso, Elim, após vencermos nossas provas em Mara. Você está vivendo provações em Mara. Você está parando em Mara. As águas estão difíceis. As situações estão difíceis para aceitar. Aceita Jesus. Aceita Cristo como a doçura. Aceita a vontade perfeita de Deus. Porque logo após isso, o Senhor tem um oásis para você. Né? Eu fiquei pensando nisso. Só chegaremos no lugar do descanso após vencermos essas provas. O nosso posicionamento em Deus vai conhecer o Deus que sara. Deus, ele tem os seus processos. Deus, ele tem, sabe, ele vai agir de acordo também à medida que nós damos respostas. Ele vai tratar conosco à medida também que nós respondemos aquilo que Ele nos fala. Então é o nosso posicionamento que nos leva a conhecer o Deus que sara. Deus, por que tu não me sara, Senhor? Porque muitas vezes não estamos aceitando, estamos murmurando. A amargura está ali dentro, não tem como curar. É necessário se posicionar em Deus. Em Êxodo 15, 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Foi em Mara que o Senhor se revelou. Não foi em Elim, foi em Mara. Foi no meio daquela situação, no meio daquele problema, no meio onde aquelas águas eram amargas, no meio daquela prova. É no meio das tuas angústias, é no meio das tuas provações que você vai ter as suas maiores experiências em Deus. Vai ser nesta hora que vamos crescer, que vamos avançar, que vamos ver a revelação desse Deus que tudo pode, que pode mudar algo lá dentro de nós, que pode sarar toda a raiz. Porque eu fiquei pensando, esses dias estávamos passando, e por aqui tem tantas árvores, e tem algumas árvores que as raízes, elas até vão para fora. Mas uma vez que uma raiz dessas árvores grandes apodrece, a árvore pode ser grande como for, mas ela cai e morre. Então a nossa vida com Deus, nós podemos ter tantos anos de evangelho, 50 anos de evangelho, mas se não tratar nossas raízes, essa árvore pode cair. A nossa vida, sabe, ela pode ser paralisada para sempre. Mas o Senhor nos chama nesta manhã para essa cura, para essa nova experiência. Então chegaram em Elim, Êxodo 15, 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas, 70 palmeiras, e se acamparam, né, junto às águas. Olha só, era tudo o que eles queriam. Esse oásis, essa visão linda, era tudo que eles queriam. Não aconteceu em Mara. Em Mara era o tratamento, era a provação para poder chegar aonde Deus tinha para aquele povo. E eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você esteja vivendo situações, mas não é aqui que você vai ficar parado. Tem um além.
tem um lugar especial de Deus para as nossas vidas. Tem esse lugar de sombra, né? Até coloquei aqui. Há um lugar separado para nós de sombra e água fresca, né? Nós que somos cariocas, gostamos de uma praia, de uma sombrinha, uma aguinha fresca, né? Quem não gosta nesse calor, nós sabemos um pouquinho sobre o que é um calor escaldante, que não se compara a um calor do deserto. Deus, ele tem esse refrigério. Deus, ele tem um lugar de sombra e água fresca. Quem não quer isso? Eu quero. Esse lugar de descanso, esse lugar de refrigério, esse lugar chamado Elim. Porém, é necessário viver os processos que Deus tem para nós. O lugar da cura. É necessário conhecer o Deus que sara. Porque senão nós não vamos avançar. Nós vamos ficar parados. Não vamos continuar a nossa jornada. Sabe? Deus, ele tem coisas novas para a sua vida. Nesse lugar havia 70 palmeiras. Havia 12 fontes. Em Mara, eles só tinham uma e era amarga. Mas em Elim, eles tinham 12. Eram muitas. E ainda tinham sombra. Então, Deus, o que Deus tem é muito maior, é muito melhor. Não adianta ficarmos presos na nossa tribulação momentânea, porque ela não se compara com a glória que o Senhor ainda vai revelar. Há uma glória de Deus para Ele revelar na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional. Deus tem algo muito maior e muito melhor. E às vezes, por causa de uma picuinha, a gente paralisa a nossa jornada com Deus. Por causa de uma situação, um sentimento guardado, um problema mal resolvido. Mas eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus, que você vai seguir em frente. Amém? Porque você é capaz. Nós somos capazes de seguir em frente, de continuar, de deixar o Senhor nos curar, de conhecer esse Deus que sara, para irmos e chegarmos até esse lugar para nós de refrigério, que é esse lugar chamado Elim. Amém? Se você crê nessa palavra, fique de pé em nome de Jesus.